São muito mais frequentes do que se imagina e provocam um medo quase que incontrolável. É como se a pessoa estivesse mesmo a ter um infarte. E nesse momento, o que fazer? Mais de 1/3 dos adultos manifesta sinais de ataques de pânico todos os anos. As mulheres são entre 2 a 3 vezes mais propensas a este distúrbio. Os ataques de pânico são desencadeados por um medo intenso, inesperado e sem razão aparente, o que acaba por criar um estado de ansiedade extremo, acompanhado por sintomas físicos semelhantes ao de um infarte, o que leva o doente a pensar que vai morrer. É um grave transtorno psicológico que se manifesta brusca e inesperadamente. Os ataques podem demorar entre 10 a 30 minutos. Entre as causas estão essencialmente situações de muito estresse. Já os sintomas são vários: dificuldade em respirar, dores no peito, palpitações, suores, tremores, enjoo, formigueiro, náuseas e mal-estar abdominal. Muitos doentes, devido a estes sintomas, isolam-se e deixam de fazer uma vida normal, com receio de haver um novo ataque de pânico. O tratamento passa normalmente por tomar tranquilizantes e antidepressivos, além, é claro, do acompanhamento médico. Mas saiba que para tudo há uma solução. É por você que estamos aqui. O Centro de Ajuda abre as suas portas todas as terças-feiras para a reunião da saúde restaurada. A sua saúde está embaixo. A saúde de um familiar seu está debilitada. Você é uma pessoa que carrega no seu corpo uma dor crônica. Já lhe disseram que você vai morrer às custas dessa doença considerada incurável. Ou você é até alguém que sente o sintoma, mas os exames, o diagnóstico, aparece que está tudo normal, mas você sente os sintomas ou carrega os sintomas de uma pessoa doente. Então, hoje, terça-feira, é o dia que nós vamos restaurar a sua saúde, porque basta de viver dependendo de terapias, dependendo de tratamentos, dependendo de medicamentos, quando na maioria dos casos, Cristina, e bom dia, na maioria dos casos não trazem os resultados que esta pessoa espera. Bom dia, Filipe. É verdade, na maioria dos casos não traz, mas nós, como a matéria dizia, existe uma solução e é por isso que nós temos o nosso programa aqui. Nós temos todos os dias, o Centro de Ajuda tem as portas abertas para si. E se você deseja ligar agora mesmo para a linha Amigo 24 Horas, desabafar, ligue para o 21-836-8008 ou então deixe o seu comentário na nossa página web iurdtv.eu ou até mesmo a sua dúvida, a sua pergunta, que ao longo do programa nós vamos estar a responder. Bem, ela pode ligar ao Amigo 24 Horas, incluir o seu nome ou o nome de um familiar seu no livro da oração 21-836-8008. Daqui a pouco o Bispo Júlio ele vai realizar uma oração especial pela nossa saúde, pela saúde também dos seus familiares. Prepara agora o copo com água, assim como eu estou fazendo. Se há alguém na sua casa que está doente, além do senhor, da senhora que possa estar, peça a essa pessoa também que prepare um copo com água. Ou você que conhece alguém, um vizinho, uma vizinha, um familiar seu em outro país, ele pode assistir o nosso programa através da iurdtv.eu e também participar desta oração. Use as redes sociais, use o SMS para avisar essa pessoa doente que ela pode e vai restaurar a sua saúde, a exemplo da senhora Sandra Guerreiro. Vamos acompanhar. Eu sofria de síndrome de pânico. Quando eu soube desta situação, para mim foi muito deprimente, porque eu era muito jovem e tinha 2 filhos pequenos e essa situação limitava-me muito, porque sempre que eu tinha um surto,
Eu ia para o hospital como se eu estivesse louca completamente. Tinha a sensação de que ia morrer, que ia desmaiar, tinha que ficar deitada. Tomava uma medicação muito forte que me deixava dormir por 2, 3 dias, se fosse o caso. E isso era muito complicado, porque no meu trabalho prejudicou-me bastante, ao ponto de perder um dos empregos que tive. Humanamente, com a medicação clínica, o que os médicos diziam é que o síndrome do pânico não tem cura, que é para a vida toda e que eu tinha que me mentalizar que iria ter surtos frequentemente. A partir do momento que eu comecei a frequentar as reuniões da saúde restaurada, aos poucos fui ultrapassando esses surtos. E quando eu dei conta já não tinha surtos há mais de um mês. Ao participar das reuniões da saúde restaurada, fui curada. Eu gostava de convidar todas as pessoas para participarem nas reuniões da saúde restaurada, porque mesmo que não tenha nenhuma doença específica, é bom participar para que possa ter uma melhor qualidade de vida. Eu concordo com ela, eu concordo com a Sandra. E como não concordar se ela hoje desfruta dessa qualidade de vida? Outrora, sem saúde, ela vivia de uma forma limitada, seja inclusive na sua vida profissional, na sua área familiar. Mas hoje, com a saúde restaurada, nós podemos ver no rosto dela a força, a alegria, a vontade de viver e perseguir, alcançar e desfrutar dos seus sonhos. Quantas são as pessoas que, infelizmente, estão limitadas no que se refere, Cristina, a projetos, a sonhos, a objetivos, às custas dos seus problemas de saúde. Pessoas que não fazem o desporto que gostariam de fazer, pessoas que não comem o que gostariam de comer, pessoas que não desfrutam da família como gostariam de desfrutar. Resolvendo o seu problema de saúde, tais situações também são resolvidas. Resolvendo o seu problema de saúde, com certeza ela vai ter uma qualidade de vida, como a nossa Sandra falou no seu testemunho. Porquê? Porque ela vai resolver algo interior e vai com certeza sentir-se feliz no seu exterior, porque ela vai realizar os seus sonhos, ela vai concretizar aquilo que ela sentiu. Além da saúde que traz a força física também, não é só o bem-estar emocional, claro que sim, o equilíbrio emocional, mas quem tem saúde tem força, quem tem saúde pode pegar em peso com equilíbrio, quem tem saúde pode fazer o seu exercício, quem tem saúde pode levantar cedo. Exatamente. A pessoa que tem saúde, ela não sofre com limitações, ela vai em frente, claro, desde quando ela seja uma pessoa equilibrada. Bem, nós já temos nomes de pessoas que ligaram ao amigo 24 horas. Exatamente, Filipe. Eu tenho aqui o nome da Catarina de Paredes, que pede oração devido a estar acamada, perdeu os movimentos dos membros superiores e inferiores e está completamente dependente de outras pessoas. É a Catarina de Paredes. Oh, Catarina, eu estava ouvindo o que a Cristina estava falando. Neste caso, como é que a Catarina pode deslocar-se ao centro de ajuda? Acamada, os seus membros superiores e inferiores paralisados, não dá. Então o que você vai fazer? Peça alguém para fazer por si, ou você mesmo, se puder, você o fará, ou peça um familiar. Liga para o amigo 24 horas, que nós temos o centro de ajuda em Paredes, e nós pedimos o responsável pelo trabalho evangelístico nessa zona que vá até a sua casa fazer essa visita, fazer a unção com óleo consagrado e a oração da fé. A senhora verá, Catarina até dá nome de jovem, não é? Não é um nome muito antigo. Catarina parece jovem, que é uma jovem, vamos imaginar que é uma jovem já acamada, por amor de Deus, não desvalorizando as pessoas mais experientes, mas, enfim, uma pessoa que tem um futuro de vida pela frente, já acamado. Faça isso então, Catarina, ou peça alguém para fazer, que nós temos todo o prazer em lhe ajudar, em lhe visitar. Temos mais? Tem o nome da Vitória de Braga, que sofre com sinusite e asma, por isso pede ajuda também em oração. E o Carlos de Sintra, que pede ajuda pois sente-se angustiado e triste sem ter um motivo aparente. Bem, eu gostaria que tais pessoas prestassem atenção
como era a vida da senhora Graça. O Amaury, ele já está aqui. Bom dia, Amaury. Ele já está juntamente com a sua convidada. Mais uma vez, bom dia. Olá, Felipe. Olá a todos. Estamos aqui com a senhora Graça. Prazer em revê-la e obrigado por ter vindo. Dona Graça, conte-nos como é que era a sua vida antes de conhecer o trabalho libertador, transformador do Centro de Ajuda. Minha vida era uma vida de sofrimento, doente, era muito doente. Tinha falta de ar, asma, bronquite. Vivia um inferno. Sempre triste, sempre a chorar por todos os lados. Vivia angustiada, complexada, tinha vergonha de me mostrar para o povo. Foi uma vida mesmo de sofrimento, não tinha paz dentro de mim. E quando a senhora diz uma vida de muito sofrimento, angustiada, que tipo de doenças a senhora tinha, que a senhora sofreu? Era a doença que é a bronquite, a asma, a falta de ar. Não podia varrer, não podia correr. Desde pequena com a Desde bronquite, criança. com a asma? Desde criancinha? Desde criança. E a senhora também falou que teve um grave tumor, foi isso? Eu tive um problema também de saúde, já era casada, já tinha tido os meus filhos, tenho 3 filhos, que me apareceu, fui ao ginecologista. Daqui a pouco a senhora vai nos contar como é que a senhora conseguiu superar tanto a bronquite asmática, como também esse tumor que lhe surgiu. Daqui a pouco, Felipe, a dona Graça vai nos contar com maior detalhes como é que ela conseguiu superar as suas enfermidades. Daqui a pouco, então, com mais detalhes, o sofrimento, o passado da senhora Graça e o seu presente, o que fez para que hoje desfrutasse de saúde. Antes, vamos conhecer a senhora Maria Fernanda e a senhora Leopoldina, elas que também hoje desfrutam de uma saúde restaurada. Tinha bastantes problemas de saúde, fiz laqueação de trompas ao mesmo tempo, fiquei com uma hemorragia que eu não sabia de onde é que ela vinha. Cada vez que eu ia ao quarto de banho, o sangue saía dentro de mim como se abrisse uma torneira. Comecei por ficar fraca, com bastantes anemias. Eu fazia exames, todos os feitios, eu fui à Espanha, fui a Londres, fui a vários especialistas. Nunca encontraram o que é que se passava comigo. Eu comecei a não aceitar nem comida, nem água, nada no estômago. Era como se o meu estômago fosse fogo. Era algo que eu não podia... Qualquer coisa me irritava e tudo vinha tudo do estômago. Tudo criava azia, água na boca, uma coisa assim, sem explicação. Fui ao médico, detectaram um fragmento no estômago com 3 centímetros e 3 nódulos no lado direito, vindo lá outra vez de arrastos. Até que um dia eu conheci o Centro de Ajuda. Passado aí, sei lá, 2 semanas eu percebi-me que eu não sangrava. O médico perguntou-me se eu me tinha operado. E eu não, senhor, eu não operei, nunca não fiz operação nenhuma. Como não? Só pode. Os nódulos estão secos. Algo que não explicou, em 1 semana eu fiquei curada. Eu aconselho a todo mundo dirigir-se ao Centro de Ajuda. Quem se sentir mal, se sentir doente, não sabe o que é, já fez exames, seja inteligente, venha ver e venha se curar, venha se entregar, porque aí eu tenho a certeza absoluta, como eu tive a minha cura, toda a gente também pode tê-la. Está doente, desenganado pelos médicos ou sofre com um familiar enfermo? O sofrimento e o desespero tomaram conta de si por causa dos problemas de saúde e pensa que para si não há cura possível. Existe um lugar onde o milagre acontece. Um manto, um toque, a cura total. 27 de maio, às 15 horas. Não perca esta oportunidade, pois a sua cura pode estar ao alcance das suas mãos. Sede Internacional da Europa, Rua Doutor José Espírito Santo, 36. Saiba mais através da linha Amigo 24 horas, 218-368-008 ou em urd.pt. Milhares de milagres já aconteceram. Seja o próximo a ser curado. Centro de Ajuda,
acreditamos em si como ninguém. Eu, antes de entrar no centro de ajuda, eu era uma pessoa cheia de problemas e com muitos problemas de saúde. Estava com um problema de coluna, que os médicos previam que eu ia ficar numa cadeira de rodas, porque se fosse ser operada, era muito nova e ia ficar numa cadeira de rodas. Se não fosse operada, eu não aguentava as dores. Eu cheguei a um ponto que eu baixava, mas já não me endireitava. Era só o poder de injeções que eu me conseguia pôr em pé. Eu tomava nessa altura uma média de 20 comprimidos por dia e fiquei completamente desesperada. Foi quando o meu filho me convidou para vir ao centro de ajuda. Ao participar nas reuniões da saúde restaurada, eu fui curada. Hoje posso dizer que não tomo nada de medicação. Sou uma pessoa que tenho disposição para trabalhar, tenho forças para fazer tudo aquilo que eu não fazia. O que eu posso dizer às pessoas é que não hesitem, não vão pelo que as pessoas dizem cá fora, porque a gente ouve muita história, mas vejam com os seus próprios olhos, porque eu sofri muito por não aceitar e não acreditar. Aconselho que tenham coragem de vir e para serem curadas da mesma maneira que eu fui, elas não vão ser de certeza. Parabéns, senhora Leopoldina. Parabéns, sim, por superar a cadeira de roda, por não se sentar nela e aceitar a doença, como também de superar e abandonar esses 20 comprimidos diários que a senhora tomava. Sim, está de parabéns a senhora, como também a dona Graça. É um exemplo a seguir, né, dona Graça? É, sim. Mas antes de contar como a senhora está, eu gostaria que a senhora nos contasse como era a dona Graça, desculpe a expressão, sem graça, a sua vida era. Conte-nos como era essa vida sem graça, sem sentido e de tantas doenças e enfermidades. É o seguinte, eu era uma pessoa muito sofrida. Tinha muita falta de ar desde criança. Minha mãe fala que eu sofria muito desde pequenininha até entrar onde hoje vi a solução. Sofri muito. Tomava sempre medicação, fiz termas em criança, termas nas águas, como posta sabe, e usava aquelas bombas. Cada vez a médica dava-me bombas mais fortes porque era difícil aquela situação. Falta de ar é mesmo caso de morte. Então, desde pequena, a senhora sofria com a asma. Sim. Desde pequenina. E cada vez ia aumentando a dosagem, né? As bombas, o medicamento, o tratamento não diminuía. Conforme a senhora crescia, aumentava o problema, não é isso? Sim. Principalmente o problema agravou-se depois que eu casei. Realmente eu vi que quando eu casei a situação piorou. Aquelas crises atacavam mesmo, que eu fui 2 ou 3 vezes para o hospital como morta, medicada. Tinha uma tristeza tão grande. Além de ser doente, de sofrer daquela falta de ar, tudo me causava mais sofrimento. Aquela tristeza era complexada, tinha vergonha de me mostrar para as pessoas. Chorava muito, aquela negrura mesmo no meu peito, eu sentia-me mal. E a senhora chegou a buscar, ademais dos médicos, buscou em algum outro lugar algum tipo de ajuda? Claro, não era muito eu, era a minha mãe. Minha mãe ouvia falar que se corresse outros lados, bruxarias, bruxos, que eu era curada. E ela ia, mas eu não acreditava naquilo. A minha mãe ia, eles diziam que eu ia ser curada, mas eu nunca vi nada, nunca vi. A minha mãe ia, eu sofria cada vez mais, muito mais. A sua mãe pedia alguma coisa sua, por exemplo, uma foto, uma peça de roupa, algo que representasse a senhora para levar ao bruxo, a curandeira, para pedir esse tipo de ajuda? Sim, minha mãe levava uma peça de roupa. E então, quando eu vestia aquela peça de roupa, a situação piorava. Ah, não melhorou, não? Não melhorava. Quer dizer, piorou a situação. Sim. Então, os médicos estavam limitados, tentavam lhe ajudar com os medicamentos para aliviar, mas não resolvia o problema. A sua mãe, no desespero, como mãe, buscou os bruxos, também não conseguiu. A senhora, então, buscou... Então, onde? Onde é que a senhora encontrou essa solução? Só um momento, dona Graça, eu já falo consigo. Olha para mim, você que está me assistindo agora. Você que tem buscado de todos os lados solucionar os seus problemas.
e você não está conseguindo nem com a medicina, nem com os bruxos, nem com o curandeiro, você não está achando solução. Eu tenho uma proposta para você. Daqui a pouco a Dona Graça ela vai falar como ela conseguiu vencer e superar o seu problema. Mas olha para mim, eu quero que você preste atenção em mim agora. Você está cansado de sofrer e eu tenho uma saída, uma solução para você que se chama Centro de Ajuda. Você ainda hoje você vai ligar para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008 e você vai pedir informação do centro de ajuda mais próximo de si, para que você pare de ficar buscando aonde você não vai achar a solução, para que você pare de sofrer, para que você pare de se arrastar de um lado para o outro e coloque um ponto final no seu sofrimento, como a Dona Graça colocou. Correto, Dona Graça? Sim. Como é que foi o seu fundo do poço? Porque a senhora nos contava que, ademais da asma, a senhora teve outro problema. Eu tive outro problema, foi que fui fazer um exame no ginecologista e acusou um problema muito grave, que era um tumor no útero. E a médica chamou-me lá, ligou para mim, chamou-me e disse que era muito grave aquela situação, que eu tinha de ir para o hospital que se chama o IPO. Claro, naquela hora eu chorava como uma criança, porque fiquei terrorizada. Porque no IPO é para onde vai os cancerosos. E foi logo que me passou pela cabeça, meu Deus, que grave situação. Mas eu vou dar a volta por cima. E não aceitei, fui para o IPO. Antes de a senhora nos contar como a senhora deu a volta por cima, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Já era mãe naquela época? A senhora chegou a ser mãe? Sim, eu fui mãe de 3 filhos. 3 filhos. Já era mãe dos 3 filhos? Já era mãe de 3 filhos. Quer dizer, a senhora mãe de 3 filhos, eram já formados, ou ainda eram crianças, adolescentes? Como é que era a idade dos seus filhos? Já eram grandes. Já eram adolescentes, já. Sim. Então, aí, e o seu marido, como é que foi essa notícia dentro de casa? O meu marido ficou preocupado. Disse ele para mim, meu Deus, já não bastou o que tu sofreste com aquele problema falta de ar? Aquilo que o médico dizia que tu só eras curada quando estivesse com 7 palmos de terra em cima, e agora outra situação. E disse ao marido, não te preocupes, eu vou fazer o que estava a fazer, porque se a minha fé curou a falta de ar, a asma, tantos anos, também vou ser curada neste problema, e graças a Deus. E como é que a senhora conseguiu superar, então, tudo isso? Já que a senhora está falando da fé, a senhora está nos contando que, através da sua fé, a senhora superou. Então, conte-nos, como é que a senhora chegou ao centro de ajuda? Eu cheguei ao centro de ajuda através da televisão. Um dia liguei a televisão e estava a dar testemunhos. E eu pus-me a olhar e pensei assim, se aquela pessoa foi curada, eu também vou ser. E dirigi-me ao centro de ajuda. Lutei, através das minhas orações, através da profecia que o pastor profetizava, eu fui assim, não, eu vou em frente. Fui curada da falta de ar, fui curada daquele problema que era um tumor que eu tinha, fui curada, e hoje houve uma transformação muito grande, graças a Deus. Foi assim? A senhora chegou e já foi curada, foi fácil, houve um processo de libertação, de cura. Como é que foi esses momentos, esses primeiros dias e esses primeiros momentos no centro de ajuda? Foi muito difícil, porque eu, quando entrei no centro de ajuda, pensava eu que ia fazer a minha vontade. Como eu era orgulhosa, pensava eu, aquela altividade, que era eu que ia fazer, resolver a situação. Não, demorou muito tempo, foi muito difícil. Quando eu então entreguei nas mãos de Deus, porque no centro de ajuda a gente aprende coisas muito maravilhosas, então quando entreguei nas mãos de Deus, eu vi realmente o milagre em tudo. E houve uma grande transformação, graças a Deus. E essa transformação, a senhora oferece, agradece a Deus. E essa transformação que a senhora teve dentro do centro de ajuda, eu faço uma pergunta. É possível também para essas pessoas que estão nos assistindo agora, que como a senhora sofria constantemente desde pequena a senhora sofria, e já de maior, já mãe, a senhora teve esse maldito tumor. Chegando ao centro de ajuda, a senhora superou. Eu gostaria que a senhora desse um conselho para essas pessoas como a senhora, que sofre desde pequena com alguma doença, alguma enfermidade,
com algum problema e hoje está assistindo a senhora nesse momento, e como a senhora assistiu através da televisão e houve uma saída, houve uma solução, olhe para essa câmera, por favor, e diga para essas pessoas o conselho que a senhora dá, do mesmo que a senhora ouviu, que a senhora também quer que essas pessoas entendam e compreendam que elas também podem ser felizes. Eu falo para todas as pessoas que me estão a ouvir que há solução, assim como eu superei todas as minhas doenças, as minhas fraquezas, vocês não olhem para trás, venham ao centro de ajuda e façam como eu, que vai haver a solução e a resposta. É o que eu falo para todos vocês. Muito obrigado, Dona Graça. E eu também quero parabenizá-la porque a senhora creu. Creu na proposta do Centro de Ajuda, creu na oportunidade em que Deus deu para si. Porque Deus lhe deu uma oportunidade e a senhora aproveitou essa oportunidade. E agarrou de unhas e dentes e lutou com todas as suas forças. Hoje a senhora é uma mulher curada, liberta, livre, o casamento está bem, e os filhos também estão bem. Tudo bem, a família abençoada. Está todo mundo bem. Está todo mundo realizado, estão bem. A senhora está com saúde, superou o tumor, superou todas essas doenças e hoje é um exemplo a seguir. Está aí a prova de que você também pode superar cada um dos seus problemas, seja a doença que for, seja um tumor, seja uma alergia, seja qual for a sua dor. Há sim uma saída, há sim uma solução. E está aqui a prova, a Dona Graça acabou de nos provar que é possível sim você ser feliz. E hoje nós temos a pergunta deixada na nossa página web da iurtetv.eu da Rosemeire Costa. Ela diz o seguinte: Pastor, assisto neste momento a TV e fico impressionada, pois sofro com crises de enxaqueca e já fiz vários exames, taques, ressonâncias magnéticas e nada resulta. Há dias que são trevas de tanta dor que sinto. Eu creio em Deus e imploro ajuda. Muito obrigada. Bem, ela crê em Deus, mas até hoje está carregando essas enxaquecas. Ela implora ajuda, mas até hoje está carregando essas enxaquecas que não há nada até então, pelo que ela escreveu, não há nada que a pôde ajudar. Por quê? Por que uma pessoa crendo em Deus, por que uma pessoa implorando ajuda, ela não resolve o seu problema? Porque só isso não basta. Só isso não basta. Não basta reconhecer que você precisa de ajuda. É um começo. O e-mail, no caso, o comentário dela na iurtetv, peço desculpa, é um começo. Reconhecer que precisa de ajuda, mas não basta só reconhecer, ela tem que buscar, você tem que buscar essa ajuda. A não ser que você seja uma pessoa como a senhora Catarina, acamada, que precisa de uma visita porque não tem outra forma, você tem que buscar essa ajuda ainda hoje. No Centro de Ajuda nós temos a reunião da saúde restaurada para isso, para resolver os casos que a medicina não conseguiu resolver, para resolver, arrancar as doenças que os medicamentos, os tratamentos, as terapias não puderam arrancar. Então não fica na sua casa, não fica de braços cruzados, só dizendo, eu creio em Deus e imploro ajuda, por amor de Deus me ajudem. Busca essa ajuda, porque quando você está com sede, o que você faz? Você se levanta, sai do seu quarto no meio da madrugada, por exemplo, você está com sede, acorda com sede, você sai da sua cama e vai na cozinha, não é? Pega o copo com água e bebe. Faça o mesmo. E quando chegar ao Centro de Ajuda, aceite essa ajuda. Reconheça, busque e aceite essa ajuda. Como? Sendo ungida com óleo consagrado e recebendo a oração da fé. Hoje, terça-feira, ela tem oportunidade para isso, Cristina. Exatamente, Filipe. Hoje, terça-feira, ela não pode perder a sua oportunidade, porque se ela ficar em casa, somente como ela diz, assistindo os programas e até se calhar participando do copo com água, mas só isso não vai resolver o problema dela. Ela tem que ir até o Centro de Ajuda, receber essa oração, receber essa orientação diretamente do pastor e usando, colocando em prática todos os ensinamentos e orientações, então aí sim a saúde dela vai ser restaurada. Até porque o problema dela,
com certeza, mas olha, com certeza absoluta é um problema espiritual. A forma como ela fala, a forma como ela escreve no caso, ela define as suas dificuldades, tem uma origem espiritual. E atenção que no dia 27 deste mês, 27 de maio, às 3 horas da tarde, é uma terça-feira também, nós vamos fazer uma grande concentração de fé, onde vamos distribuir a todos um pedaço do manto do milagre. Manto esse que as pessoas têm tocado às terças-feiras e muitas, como nós assistimos os casos verídicos, têm sido beneficiadas. Dia 27, às 3 horas da tarde, no Porto, em Gaia. Atenção, não é em todos os centros de ajuda, é no Cenáculo do Porto, no Cenáculo de Gaia, no Funchal, no Cenáculo do Funchal, em Ponta Delgada, em Coimbra, em Portimão e na nossa sede internacional em Lisboa. Eu estarei no Porto, na rua Egas Muniz, número 485. Vamos a mais pessoas que foram ajudadas pelo nosso trabalho bíblico e inteligente, e desta feita elas se libertaram da maldade que carregavam. Qual o nome da senhora? Maria José. Senhora Maria José, como estava a sua vida quando chegou ao centro de ajuda? Assim, quando eu cheguei ao centro de ajuda, a minha vida estava toda destruída, em todas as áreas. E qual era a área mais afetada? Era no meu casamento, estava mais afetada. O maior problema era sentimental? Era sim, porque assim, eu era casada, eu sou casada ainda, não é? E o meu marido não parava em emprego nenhum. E ainda tinha um outro problema muito grave. Quando ele parava no emprego, ele jogava o dinheiro todo que ganhava. Ele chegava à casa ao fim do mês, ele numa noite gastava o ordenado todo e o meu marido ganhava bem. Não ganhava um ordenadinho. 30 dias de trabalho numa noite. Ia todo. E depois mentia, dizia que não tinha recebido, até ele acabar por falar a verdade. Não é? E então eu pensava, não é? Minha vida assim, então acabei por eu ficar com problemas de saúde por causa disso, porque eu achava que eu era muito direitinha, tudo certinho, não tinha ordenado, era sozinha a trabalhar, tinha 2 filhos a estudar, e então eu comecei por ficar a ter dores de cabeça constante. Eu comecei por ter problemas de tiroide por causa do sistema nervoso, várias doenças que me apareceram por causa desses problemas. Comecei a ficar depressiva, eu tinha que tomar medicamentos para dormir, relaxantes durante o dia. E eu andava assim. A minha vida era assim. Eu comecei a ter dívidas, porque só o meu ordenado não chegava. E foi assim que eu cheguei. Então, punham-me lá bruxedos à porta e eu achava que aquilo era tudo inveja, não é? E por causa da inveja, me trouxe ao centro de ajuda. Isso também ocasionava brigas entre a senhora e seu marido? Muitas brigas, pastor. O meu marido só não me batia porque ele não é pessoa de bater. Mas muitas vezes eu ficava assim, como se diz, uma mulher rixosa. Eu dava tanto na cabeça dele que ele muitas vezes ele dava com a cabeça dele na parede para não me bater a mim. Era horrível. Como é que mudou essa situação? É assim, eu depois, como houve uma colega minha que me convidou para eu ouvir a rádio, e eu comecei a ouvir a rádio. E como eu não saía de casa sem o meu marido, eu comecei a falar ao meu marido da rádio. E ele começou a ouvir também. E um dia disse assim, eu vou lá na igreja e vou ver se aquilo é jeitoso. Foi mesmo assim. Se for, eu levo-te lá. E foi, ele foi uma quinta-feira. Mas ele era muito mentiroso, pastor. Era muito mentiroso. E eu, como fiquei em casa, ouvi o programa, não é? E ele chegou a casa, disse que tinha lá e contou tudo direitinho como deu no rádio. E eu, era verdade. Na sexta-feira levou-me lá. Prontos, pastor, foi aí. Aí foi a solução dos meus problemas. O casal chegou junto, então? Chegámos juntos, pastor. Foram aconselhados, orientados? Sim, fomos aconselhados, orientados, que assim, eu depois comecei a pôr tudo em prática, que eu ouvia, porque eu era um bocado muito tímida, eu não queria contar a minha vida a ninguém, não é? Mas o pastor no altar, ele falou a minha vida toda. E eu pensei, meu Deus, só pode ser Deus, porque se eu não conto a minha vida a ninguém, o pastor sabe, só pode ser Deus. E nesse dia, eu recordo-me, pastor, que eu não dormia toda a noite,
nessa noite eu dormi 4 horas. Meu Deus, eu dormi 4 horas. Fiquei tão feliz. Então, é ali. E ali eu permaneci, na luta, na luta. Os problemas do marido com os jogos acabaram? Acabou. Meu marido era viciado em álcool, era viciado em tabaco, no jogo de máquinas de casino. Hoje o meu marido não tem vício. O meu marido é espetacular. É um marido, como se diz, um homem bom para mim. E não tenho mais doença. Eu tinha que tomar um medicamento toda a vida, que era para a tiroide. O médico até me aconselhou a eu não fazer a operação porque podia perder as cordas vocais. E eu lembro-me que passado um ano de estar na igreja, que eu nem lutava pela saúde, porque achava que era normal a doença, não lutava. Eu fiquei curada disso, eu fiquei curada de todas as doenças, eu não tomo medicação nenhuma. O meu marido não é viciado, os meus filhos estão bem casados, graças a Deus. Não dependem de mim, nem eu deles, eu dependo de Deus e de mim. Foram quantos anos de sofrimento? Eu estava casada há 16 anos. Eu já estou casada há 38. Foram 16 anos de sofrimento. Que conselho a senhora dá para essa pessoa que sofre também os mesmos problemas ou problemas semelhantes ao que a senhora sofreu? Qual é o conselho? Assim, eu aconselho a todas as pessoas que procurem um centro de ajuda mais próximo da sua casa e que vão lá, vão e sejam atendidas por um pastor, por um obreiro, e depois pratiquem tudo o que for falado, porque Deus dá a resposta. Claro que temos que agir, mas Deus age também em nosso favor e tudo é solucionado. Qual o nome da senhora? Daniele Brandão. Dona Daniele, como é que era a sua vida antes de entrar no centro de ajuda? Uma vida completamente destruída, com problemas familiares, problemas financeiros, problemas pessoais, muitos problemas. E esses problemas eram derivados ao que na sua vida? Eu era viciada, não era viciada em bebida, e isso acarretou, não consegui trabalhar, não consegui gerir a casa, e os problemas também, o meu marido teve um problema em questão da fábrica, a fábrica fechou, esse tipo de problemas assim. Então quer dizer que a senhora chegou no centro de ajuda com problemas emocionais, espirituais, problemas no casamento, sim, e na vida financeira. Sim, sim. O que a senhora fez para que a senhora viesse ter hoje a transformação que a senhora tem na vida da senhora? Eu comecei a vir às reuniões, né, ouvir e pôr em prática tudo que eu ouvia. Foi assim que começou a mudar. A vida da senhora, quando a senhora chegou no centro de ajuda, naquele momento que a senhora começou a fazer parte das reuniões, começou a agir a sua fé, colocar em prática a sua fé no que era orientado, qual foi os primeiros sinais que a senhora viu na vida da senhora? Os primeiros sinais foi porque eu sofri de insônia há muitos anos, então eu comecei logo a dormir. Depois deixei o vício, logo a seguir, deixei de beber. A senhora tinha um vício de quê? Cerveja. Sim, bebida, né? Bebida. A senhora tinha outro tipo de vício, drogas? Não, era mesmo a nível de bebida. Quanto tempo a senhora tinha esse vício? 17 anos. 17 anos. Sim. Quer dizer, era uma coisa praticamente impossível da senhora largar naquela altura. Sim, justamente porque 17 anos a beber, mas no último ano era mesmo todos os dias. Era aquilo de levantar de manhã e já começar a beber, todos os dias mesmo. Quer dizer, e com esse vício trazia transtorno dentro de casa, entre seu marido, o seu trabalho, como é que era? Porque eu não conseguia trabalhar, não é? E depois tinha as confusões em casa, sempre brigas, muito agressiva. Quando bebia, partia mesmo tudo em casa, muita confusão. E procurava refúgio na bebida. Exatamente, era só me chatear e eu começava a beber. Então esse foi um dos primeiros sinais. E quais foram os outros sinais? Os outros sinais foi depois. A minha vida financeira começou a se estruturar, o meu casamento, e hoje, pronto, tenho tudo estabilizado. Hoje a senhora é uma pessoa próspera, bem-sucedida na sua vida econômica. E o seu casamento, como está hoje? O casamento hoje eu namoro todos os dias. Todos os dias? Não há mais briga, não há mais discussão, não há mais conflitos? Não. Então a senhora se libertou tanto espiritualmente, emocionalmente, economicamente, e hoje a senhora é uma pessoa realizada. Sim, senhor. Então, qual é o conselho que a senhora dá para essa pessoa que está nos assistindo agora? O conselho é que venha, não é? Que venha ao centro de ajuda, procure o centro de ajuda mais próximo, que preste atenção em tudo que é falado, que ouça, que ponha em prática e que há solução, seja o problema que for, porque há situações na vida que a gente olha, não é? Não tem situação, não tem solução, mas há solução. Para o problema, ele que for, tem que vir e procurar ajuda aqui.
São muitas as pessoas que têm ligado para a linha Amigo 24 Horas através do 21-836-8008, como fez a Mariana de Lisboa, que diz que tem sentido muitas dores no corpo. O marido tem o vício do álcool e tabaco e estes vícios têm-lhe causado vários problemas de saúde. Já a Maria Rosa do Porto pede oração pelos familiares que estão hospitalizados em estado muito grave. E a Elsa da França pede oração pois tem um problema de saúde, já tentou ir aos médicos, gastou muito dinheiro, mas nenhum lhe sabe dar o diagnóstico certo. E assim como elas, muitas são as pessoas que se encontram no mesmo estado que elas, sentindo-se perdidas, sentindo-se sem uma direção, e é por isso que elas devem procurar o centro de ajuda mais próximo da sua casa. Cristina, como também Felipe, essa pessoa vai encontrar essa direção justamente no centro de ajuda, onde nós vamos mostrar para ela que o espírito imundo não vai sair no raio-x. O espírito imundo, o espírito maligno, uma força das trevas, não vai sair no diagnóstico do médico, porque é espírito e o seu problema é espiritual. E por isso você vai de médico a médico, clínica a clínica, tratamento em tratamento, troca de hospital, troca de cidade e até de país, em busca dessa cura que só vai acontecer quando você buscar a proteção divina. Nós estamos distribuindo gratuitamente esse cravo no intuito de que você venha receber a proteção de Deus. Esse cravo consagrado à Santíssima Trindade, aonde você vai receber a oportunidade de se libertar, seja qual for o seu problema espiritual, que você tem ido de um lado para outro e não tem conseguido encontrar a solução. Eu digo para você, nós temos a direção certa, nós temos como libertar você desses males que não saem no diagnóstico, que não saem no raio-x, que não saem num tratamento médico. Felipe. Além desses problemas de saúde que nós consideramos espirituais, de origem espiritual, ainda há outros determinados problemas que são também de origem espiritual. Por isso que a pessoa recorre a bruxos, porque a pessoa, no seu desespero, ela vai onde dizem que há uma solução. E eu não lhe julgo, sinceramente não lhe julgo. Mas há pessoas que buscam em bruxos, cartomantes, videntes. Há outros que buscam na macumba, na magia negra, na umbanda, quimbanda, candomblé, resolver essas situações. E digo, porque eu já recebi pessoas que vieram de lá, que por algum tempo, ou no primeiro, no segundo, no terceiro dia, as coisas parecem que se solucionam. Ou pelo menos ficam mais suaves, ameniza a dor, ameniza a situação. Mas muitas dizem, Felipe, depois volta pior do que estava. E por quê? Porque para você vencer o mal, você tem que estar ligado com o bem. Você tem que buscar aquele que não somente liberta, o Criador, mas também protege. Porque também não adianta você se libertar do que não presta se você não se proteger. Porque o mal, como diz as Sagradas Escrituras, ele anda ao nosso redor, 24 horas, só esperando uma forma para entrar. E não é isso que acontece com muita gente, que se sente bem, mas de um momento para o outro, parece que é atacada por uma força do mal. Geralmente, tais pessoas, elas sofrem com dupla personalidade. Tais pessoas estão alegres como estão tristes, estão calmas como estão nervosas, não conseguem controlar sua ansiedade, acabam falando o que não querem, fazendo o que não querem. Sexta-feira, essa sessão de limpeza espiritual para arrancar tudo que é ruim, tudo que é mal da sua vida. E diga-se de passagem que hoje mesmo ela pode passar no centro de ajuda mais próximo e pegar em mãos o elemento protetor para passar na sua casa, passar no seu trabalho, passar onde ela costuma estar. Felipe, eu posso até levar à casa do meu filho, da minha filha, porque eu costumo visitá-los, eu costumo passar uma tarde com eles. Pode e deve, porque tem que haver proteção em si e também na sua família. Meu sofrimento começou desde a minha infância. Fui adotada por uma família onde já existiam 12 filhos. A partir dos 4 anos de idade, eu vim a perder essa segunda mãe, que me adotou. Então, a minha vida era sem sentido. Depois da minha infância veio a adolescência. Eu sempre me sentia diferente das outras meninas. Então, eu me excluía muito.
Até que conheci o pai dos meus filhos, com quem eu vim casar. Neste relacionamento, neste casamento de quase 10 anos, na minha terceira gravidez, eu descobri que estava sendo traída. Então foi quando nós conversamos e ele diz ter se arrependido e eu dei uma segunda chance. Veio pela segunda vez a traição e decidimos nos divorciar. Eu recebi um convite para fazer uma viagem ao Rio de Janeiro. E foi nessa viagem do Rio de Janeiro onde eu conheci o centro de ajuda. Eu recebi uma notícia que tinha um cancro no colo do útero. Este foi o meu verdadeiro fundo do poço. Então eu me vi numa situação, o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? O que os médicos falaram para mim, eu não tinha mais solução. O diagnóstico foi de um cancro no colo do útero, em último estágio, já não tinha mais saída, a medicina já não tinha mais o que apostar em mim. Eu tinha hemorragia todos os dias. Foi quando eu disse, eu não tenho saída. A medicina já disse que eu não tenho resolução nenhuma. Ao ponto da médica chegar para mim e falar, Dona Betânia, eu aconselho a senhora, no intervalo do tratamento, comprar as passagens e voltar para o Brasil. Porque pode ser que a senhora não tenha mais oportunidade de ver quem a senhora ama e seus familiares. Eu cheguei a ter mau cheiro. Era como se tivesse dentro de mim um animal podre. Eu tomava meu banho, eu fazia minha higiene, eu trocava de roupa para receber minhas visitas e cheirava mal. Eu chorava muito. Eu tinha vergonha e eu não aceitava aquilo. Então, as pessoas ficavam abismadas comigo, como é que iam me visitar. E saíam de lá fortificada. Eu parti para cima do sacrifício, com toda a força. Eu não continuei os tratamentos da quimioterapia, nem da rádio, né? O ponto de ouro que eles tinham colocado no meu útero para potencializar a radioterapia saiu em casa e eu fui buscar explicação ao médico. E cheguei para ele com um ponto de ouro e falei, isto aqui saiu. E ele disse, saiu? Ok. Fez o exame e disse, Dona Betânia, consta que o seu tumor foi destruído. Estou curada. Hoje sou uma pessoa totalmente transformada. As pessoas que trabalhavam comigo no hospital, que esperavam, que receberam notícia que a Betânia tinha falecido, recebi alta no dia 22 de fevereiro. No dia 15 de abril já estava fardada no piso para começar a trabalhar. A Betânia hoje é uma pessoa confiante, determinada, tem um domínio próprio, tem mansidão, tem sabedoria em tudo aquilo que eu vou fazer. Por que você não poderá alcançar a transformação tão esperada na sua vida se a senhora Betânia ela alcançou e hoje desfruta dessa transformação de vida? Olha só, não há como comparar, a diferença é enorme entre o antes e o depois. Domingos no Centro de Ajuda nós temos realizado um propósito especial. O domingo da transformação. Para você que diz, Felipe, eu quero sair das trevas para a luz. Eu quero sair de uma vida destruída, desgraçada, desculpa da expressão, para uma vida realizada. Aos domingos nós temos então essa reunião para a transformação de vida. Nós vamos agora a Sido Feita, onde o Samuel já está preparado com a sua convidada. Bom dia, Samuel. Bom dia, estamos aqui no nosso centro de ajuda com mais um relato, mais um caso verídico da dona Antônia Evarista. A dona Antônia Evarista. Dona Antônia, relata-nos, conte-nos agora como era o antes da vida da senhora, antes de chegar ao centro de ajuda. Quando cheguei no centro de ajuda, era uma pessoa perturbada, nervosa, viciada no tabaco, na miséria, e uma pessoa que andou na psiquiatria 2 anos. E nada resolveu. Quer dizer, assim a senhora chegou no centro de ajuda. Sim. Quer dizer, praticamente as pessoas lá fora viam a senhora como um caso perdido. Sim. Quer dizer, doente, enfim. Mais alguma coisa na família.
financeiramente também? Financeiramente também, quando entrei, estava mesmo no fundo do poço, não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha nada. Tinha 3 filhos, tenho 3 filhos, e apesar da cidade, entrei com 50 escudos que eu tinha naquele momento, pelas roupas de 25 cêntimos, não é? Que era comprar com os filhos. E então... Numa miséria total. Total mesmo. Após chegar ao centro de ajuda hoje, como está a vida da Dona Maria Evarista? Antônio Evarista. Hoje estou bem, graças a Deus. E eu tenho o meu próprio negócio, tenho a minha casa, eu dou emprego para outras pessoas que necessitam, missionário. E... Quer dizer, quem chegou no centro de ajuda querendo, com 20 cêntimos, sim, hoje é empresária, dá emprego para muita gente. Sim. Hoje é a vida assim da Dona Antônia Evarista, sim, transformada, mudada. Graças a Deus. Há pessoas agora acompanhando o programa. Qual o conselho que a senhora dá a ela, Dona Antônia, agora que nos acompanha, que de repente se encontra na mesma situação? Qual é o conselho que a senhora dá a essa pessoa? E eu conselho que eu dou às pessoas para acreditarem e confiarem. Eu venho até centro de ajuda espiritual como eu vim, como eu estou ainda, que tudo há solução na vida. Se eu querer acreditar e confiar em Deus. Está aí mais um caso verídico. E nós também estaremos nesse domingo, o domingo especial do Impossível, às 7h30 da manhã, às 9h30, no horário principal, às 15h às 18h, aqui na Rua da Sedofeita 518, em frente à antiga escola da PSP. Eu creio que o impossível, muito obrigado, o impossível vai acontecer, a transformação vai acontecer na vida de todos aqueles que comparecerem neste domingo às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, a exemplo dos casos verídicos. No caso, o Amauri estará em Gaia. Assim é, Felipe, nós estaremos em Gaia, eu, o Alex, o Antônio, o Carlos, toda uma equipe de pessoas preparada para receber você, que precisa também dessa transformação. Na Rua do Agüeiro, número 151, em Mafamude, em Vila Nova de Gaia, a Rua do Centro de Emprego, no nosso mais novo cenáculo do Espírito Santo. O que você tem a perder? Nada. Você só tem a ganhar em reconhecer, buscar e aceitar a ajuda que é prestada diariamente em todos os centros de ajuda. Eu estarei no Cenáculo do Porto neste domingo, 7h30, como também às 9h30 da manhã, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto. Bem, eu já tenho preparado meu copo com água, a Cristina também, o Amauri, por favor, vamos juntar-nos aqui. Agora é momento de participar da oração com o Bispo Júlio.